Pois é verdade isso aí, assim, tá vendo um certo exagero. O que existe aí é um sonho, tá? Nem sei se esse sonho vale a pena, porque a fase do João Félix é muito ruim. Mas do Brasil vai sobrar. Não sei, ele não está sobrando contra os times pequenos da Itália. Ele sobra contra Monza, Verona? Não, ele tem um gol pelo Milan e a temporada está acabando, está lá o semestre inteiro. 8 gols contando toda a temporada, já que ele passou a primeira metade dela no Chelsea. É um jogador que nunca virou o que se esperava, custou 120 milhões de euros quando o Atlético de Madrid o contratou junto ao Benfica. E o Chelsea quer se livrar do jogador, na verdade. O Flamengo não vai pagar uma multa que vale a pena. A chance do Flamengo seria o quê? Não aparecer nenhuma grande proposta para o time inglês, ele aceitar jogar no Brasil e o Chelsea pagar parte do salário dele. Ou seja, é muito, 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 muito difícil. Eu vejo mais como uma notícia que surgiu estrategicamente, né? Não é bem uma novidade, mas, enfim, depois de uma derrota, né? Horas depois da derrota veio essa história e, ao mesmo tempo, algo muito difícil de acontecer. Muito difícil. Acho que muito mais factível é imaginar outras posições, outros jogadores que o Flamengo poderá contratar. Mas o João Félix é muito difícil. É mais um sonho do que outra coisa. E um sonho difícil de realizar. Ele ganha muito. O Flamengo não vai pagar isso para ele, não vai pagar nada para ele. E outra coisa, ele convenceu o jogador a vir para o Brasil. Porque sair da Europa, ele jogou metade da temporada na Inglaterra e outra metade na Itália. Para jogar no Brasil, significa o quê? Sair do principal centro. Ele tem 25 anos, gente. Ele é muito novo ainda, né? Será que vai valer a pena para ele? E o Chelsea vai querer pagar? A não ser que assim, ninguém se interesse, não tem nenhuma proposta interessante, só propostas que não são atraentes, nem do futebol da Arábia Saudita ou coisa parecida, surge alguma coisa. E o Chelsea pensar, bem, para eu ficar pagando integralmente o salário desse cara que eu não vou usar, mando lá para o Brasil, eles pagam 50%, 40%, salário e tal. É muito difícil acontecer. E se acontecer, a distância entre o dia de hoje e esse acontecimento, ela é muito grande. Então, acho que é um assunto mais para registrar do que para se aprofundar. Vai ter gente explorando isso direto nas próximas semanas, dizendo que está chegando, que vem aí, que já acertou, que assinou. Ainda mais com essa questão da Copa do Mundo, né, Mauro? Isso, vai ter tudo isso. E ele pode querer jogar o Mundial de Clubes, é provável que ele queira, até porque é um jogador que precisa de qualquer vitrine para se destacar, mas pode jogar pelo Chelsea. Está no grupo do Flamengo. E se o Chelsea resolver incorporá-lo, ele pode, que no Milan ele não vai ficar. Agora, gente, ele está no Milan há 6 meses, ele fez um gol. E esse gol foi contra a Roma na Copa Itália, no jogo 3-1, o gol dele foi o terceiro. Foi aquele gol que não muda o resultado, né? Não estou aqui desvalorizando, mas é verdade. Nem foi aquele gol de 1-0, decidiu um clássico, não. Foi um 3-1, ele fez o terceiro gol. Então, realmente, não vejo muita possibilidade, não. Agora, o Boto... Isso vai depender do Jorge Mendes. O Boto conhece essas pessoas todas, é português, como ele conhece esse métier. Mas depende do Jorge Mendes, que é o empresário. O Jorge Mendes é que pode construir isso aí. Convencer o jogador e convencer o clube inglês. Sei lá, imaginemos aqui que ele entenda que, olha, é melhor você ir para o Brasil, passar um tempo lá, uma temporada, você vai ter mais chance de jogar, o nível técnico é menor do que o da Inglaterra, você pode se destacar e repercutir aqui, você voltar ainda para cá com 26, 27 anos num outro momento, ter uma experiência legal por lá. Pode valer a pena para você. Vou dar um exemplo aqui do jogador que não é tão famoso, claro, mas que foi bom para ele, o Pablo Mari. Jogou um ano no Flamengo, foi campeão, foi depois pro Arsenal, não se firmou, mas está circulando em times da Europa. Ele jogava a 2ª divisão da Espanha, agora ele joga lá, 1ª divisão aqui, acolá, vai para a Itália. Está na Fiorentina. Está na Fiorentina agora, está lá, está rodando no futebol europeu. Já passou pela Espanha, pela Itália, mas está melhor do que antes. Quando estava na 2ª divisão, quando ele foi pescado pelo Flamengo, ele pertencia ao Grupo City que não o aproveitaria, não tinha aproveitado, não ia aproveitar. Então, se o Jorge Mendes se convencer que para o rapaz, nesse momento da carreira, por ser jovem, inclusive, pode ser estratégico, aí ele pode construir isso com o jogador e com o clube. Mas aí vai uma grande, longa caminhada, né? Muito difícil, acho muito difícil. Já o Jorginho é uma história diferente que a gente pode falar já quando você quiser. Claro. Ô Bruno Prado. Bem, assim, é complicado sempre isso, porque desde janeiro tem gente na imprensa cravando que o jogador está chegando, está assinando, que não sei o quê. Até hoje não chegou porque não chegou. Como eu já falei aqui, já tem algumas semanas, o Flamengo fez uma proposta que agradou o jogador, faltavam pequenos detalhes. Então o Flamengo se colocou ali como a primeira opção do jogador. Mas é óbvio que o empresário do atleta, paralelamente, está sempre trabalhando por propostas melhores que possam surgir.
Isso é óbvio, é evidente. A função do empresário é o quê? Conseguir o melhor contrato possível para o jogador. Se o jogador aceitar, ótimo, vai lá, vai ganhar mais e tudo mais. E já há algum tempo ele aguarda, de certa forma, ou negocia uma possibilidade de uma proposta que não foi formalizada no futebol da Arábia Saudita. Um clube chamado Neon, que está subindo da 2ª divisão. Se essa proposta acontecer, pode atravessar o negócio do Flamengo. Mas o tempo está passando, a proposta não chegou, e a possibilidade disso acontecer é pequena hoje. É muito mais provável o Jorginho no Flamengo, mas não acertou. Agora, já houve o envio lá de um minuta contratual, que é um trâmite burocrático. As pessoas tratam isso como se fosse notícia. Isso é o trâmite normal. Você vai contratar um jogador, você pega... E não é pré-contrato, não tem pré-contrato. Hoje teve gente na internet me perguntando, ele vai assinar um pré-contrato? Eu falei, não, pré-contrato seria em janeiro. 6 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes. Agora é um contrato. O cara vai terminar o compromisso dele com o Arsenal no final do mês que vem, em junho. Então ele vai assinar um contrato com o Flamengo, vigorando a partir do dia X, que deve ser 1º de julho, ou antes, se ele assinar uma rescisão com o Arsenal por uma data anterior a 30 de junho. O que só vai ser definido, caso acerte com o Flamengo ou não, a partir do dia 15 e 16, quando o representante do jogador conversará com o dirigente do Arsenal. O Arsenal amanhã joga contra o Paris Saint-Germain na França, a sua vida na Liga dos Campeões. Tem que ganhar para se classificar para a final. Ninguém vai ficar decidindo questão sobre o jogador que vai embora agora, né? Então só lá para o dia 15 e 16. Então tem esse detalhe também. Então assim, a tendência acho que ele seja contratado. Mas não está fechado e não existe, para responder quem pergunta aqui, pré-contrato. É contrato mesmo, 3 anos de contrato. Mas está naqueles trâmites burocráticos agora. Você manda uma minuta do contrato, alguém recebe, aí muda uma cláusula. Quando chegar tudo, está tudo amarrado, não tem nenhuma dúvida e tal. Mas não dá para descartar a possibilidade ainda de ele ter uma outra proposta que seja mais interessante, porque não está formalizado. Enquanto não está assinado, não vale. Veja aí, estádio do Flamengo. BAP solicita mais tempo para assinar termo de compra do terreno. É uma matéria assinada pelo Matheus Celani, Mundo Bola Flamengo é o nome do site. Então vamos lá. O Flamengo solicitou na última quinta-feira uma nova prorrogação de 90 dias no prazo para assinar o termo final de compra no terreno do gasômetro, onde vai construir o seu estádio próprio. A decisão de pedir o segundo adiamento foi liderada pelo presidente BAP. Prevista inicialmente para janeiro, a formalização do termo foi adiada pelo clube sob a prerrogativa de aprofundar os estudos de viabilidade técnica e financeira antes de concluir a aquisição. O clube contratou a empresa FGV Projetos, um braço da Fundação Getúlio Vargas, para realizar essa avaliação. A informação, inclusive, foi do Lauro Jardim, do jornal O Globo. Esse termo de compra é necessário por causa do imbróglio com a Caixa Econômica Federal. Além dos 138,2 milhões pagos quando adquiriu o terreno no leilão, o banco conseguiu, junto à Advocacia Geral da União, o acréscimo de 23 milhões. Esse valor deve ser parcelado ao longo de 5 anos. Em abril, o Flamengo anunciou a contratação de 3 empresas para iniciar os estudos técnicos no terreno do gasômetro. A previsão é que esse trabalho dure cerca de 6 meses, portanto, abril, 6 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e sirva de base para o projeto conceitual coordenado pela Arena Events mais Venues, empresa responsável pelo plano de arquitetura. A AECOM é a responsável pelo estudo de contaminação do solo. Esse é muito importante, hein? É considerado o mais completo e complexo. As tarefas da empresa são investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e definir a estratégia de descontaminação. Isso além de apontar os custos e prazos necessários para completar essa etapa. A Soloteste atuará no levantamento de dados geotécnicos que melhor subsidiarão os cálculos estruturais, a definição da tipologia, o refinamento dos custos de fundações do estádio e outras coisas mais. A responsabilidade pelas análises topográficas ficará a cargo da JDS. Serão analisadas as características do terreno, como relevo e altura, além de verificar se há obstáculos no local. Também será avaliado o impacto sobre a vegetação e se serão necessárias medidas para corrigir ou compensar possíveis danos ao meio ambiente, conforme exigido pelo edital. Aqui entramos num ponto crítico. Ainda há
uma estação de gás no terreno do gasômetro e o clube deverá discutir com a companhia distribuidora de gás SEG o remanejamento dessas instalações. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro, a Genersa, indica que a transferência dos galpões administrados pela Naturgy serão obrigatórias. Vai ter que sair dali, vai ter que tirar essa estrutura toda da Naturgy, né, que a gente vai até mostrar aqui daqui a pouquinho. Eduardo Paes afirmou em diferentes oportunidades que o custo dessa transferência será a responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas o edital prevê que o responsável é o Flamengo. Ou seja, o Eduardo Paes disse que a Prefeitura vai tirar, mas o edital consta que o responsável é o Flamengo. A diretoria mantém contato com as partes para tentar resolver esse imbróglio, que pode custar até 250 milhões de reais. Antes, ainda no final da administração do Landim, se falava no valor de 1,9 bilhão. Mas os novos cálculos mostram que pode ficar na casa de 3 bilhões. É o que diz a diretoria do Flamengo, do presidente BAP. A atual diretoria afirma que o foco é garantir que a construção do estádio seja viável e não comprometa a saúde financeira do clube. Perfeitamente. Então, é isso, minha gente. Aqui está o terreno. Olha lá, ó. Nós temos várias estruturas ali que têm que ser retiradas. Isso tem um custo de 250 milhões de reais, que no edital de compra do terreno é de responsabilidade do Flamengo retirar tudo isso, e com esse valor. Mas o prefeito Eduardo Paes disse que a prefeitura iria tirar, e agora tem que cumprir essa promessa. Aí é que está o detalhe. Fica claro o seguinte: no edital de compra do terreno, a responsabilidade de tirar toda a estrutura da Naturgy é do Flamengo e o custo de 250 milhões de reais. O prefeito Eduardo Paes disse que a prefeitura arcaria com essa despesa. Mas até o momento, ativamente, não deu esse passo. Não tomou essa providência. Então, o Flamengo, agindo com muita calma, está dando um passo por vez. Você viu aí a matéria do site que eu compartilhei, trazendo todos os nomes da empresa, todos os detalhes, todas as informações, por isso o pedido de mais 90 dias. O Flamengo quer assinar o termo de compra do terreno quando estiver realmente tudo resolvido. E isso é algo que tem que ser elogiado, porque mostra responsabilidade e preocupação com o clube, de quem está gerindo. Realmente há um interesse de não prejudicar as finanças do Flamengo. Então é importante que você, rubro-negro, entenda: o Flamengo está caminhando para construir o seu estádio, mas caminhando com calma, dando um passo por vez, não tendo pressa, até porque o Flamengo, junto com o Fluminense, administrará o Maracanã até 2044. Nós estamos em 2025. Então o Flamengo quer ter tudo em mãos, tudo certo, para dar o passo definitivo para a construção do seu estádio. É isso. Para você que é rubro-negro, paciência. Para você que não é Flamengo e que tem muito interesse nessa informação, porque os anti-rubro-negros têm um verdadeiro pavor do Flamengo ter o seu estádio, eu digo que a notícia ela não é boa para vocês antes, porque o Flamengo irá construir o seu estádio. Vai demorar um pouquinho mais. Era 2029? Talvez inaugure em 2031, 2032, mas não tem pressa. O Flamengo tem um Maracanã que ele administra, ganhará dinheiro com o Maracanã, com possibilidade de naming rights e outras coisas mais, e seguirá para construir o seu estádio com responsabilidade. Então, nação, calma, porque o estádio sairá no prazo certo para que o clube não seja prejudicado. E você,
pode começar a se preparar, porque a piada vai acabar, hein? O Flamengo terá estádio, e aliás terá dois, né? Porque o seu e o Maracanã, que é administrado pelo Mengão até 2044. Isso é tudo, nação. Se gostou, já deixa o like e se inscreva-se no canal. Créditos e agradecimentos na descrição.